Sou a doutora Diana Solis, médica especialista em saúde integral e bem-estar masculino. Durante mais de 20 anos, tenho escutado centenas de homens, e também suas parceiras, compartilhar em voz baixa uma mesma preocupação. Doutora, quero melhorar meu desempenho, mas não quero depender de remédios. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Essa frase se repete com a mesma mistura de vergonha e esperança em todas as idades. E embora às vezes pareça um tema tabu, a verdade é que a vitalidade sexual está profundamente conectada com a saúde geral do corpo, o coração, as artérias, os hormônios e até o estado emocional. Há alguns anos, enquanto atendia um grupo de pacientes em consulta preventiva, notei algo curioso. Aqueles que mantinham uma dieta rica em gorduras saudáveis, particularmente azeite de oliva extra virgem, apresentavam melhor função circulatória, menos fadiga e, surpreendentemente, uma vida íntima mais ativa e satisfatória. No início, tomei isso como uma coincidência, até que comecei a revisar estudos, comparar análises e observar a evolução de meus pacientes. O que descobri foi fascinante. O azeite de oliva, esse ingrediente tão comum em nossas cozinhas, contém uma combinação única de antioxidantes, polifenóis e gorduras monoinsaturadas que protegem as artérias, melhoram o fluxo sanguíneo e estabilizam os hormônios. E como qualquer especialista sabe, a ereção depende diretamente da circulação. Não se trata de mágica nem de promessas vazias. É ciência pura, aplicada com inteligência. Mas além do aspecto físico, quero falar com você de um lugar mais humano. Tenho visto como os homens que recuperam sua confiança na intimidade também recuperam sua alegria, sua energia e sua conexão emocional com a parceira. A sexualidade não é apenas um ato físico, é uma expressão de saúde, autoestima e vitalidade. Por isso me apaixona ensinar estratégias naturais e sustentáveis que fortaleçam o corpo sem colocá-lo em risco, com químicos desnecessários. Ao longo deste material, vou explicar por que o azeite de oliva pode transformar seu desempenho, como incorporá-lo corretamente em sua rotina diária e que erros você deve evitar para obter resultados reais. Não se trata de um truque milagroso, mas de compreender como pequenos hábitos podem despertar uma grande diferença em sua energia e em sua vida sexual. Minha promessa é simples: se seguir o que compartilharei com constância, seu corpo responderá. Não em semanas, mas em dias, porque quando nutrimos bem o coração, também nutrimos tudo o que depende dele. Prepare-se para descobrir uma abordagem diferente, respeitosa e profundamente humana, sobre um tema que todos querem melhorar, mas poucos se atrevem a falar com franqueza. Durante meus anos de prática médica, tenho observado um padrão que se repete com frequência inquietante. Homens que chegam ao consultório convencidos de que seu corpo já não responde igual, que sentem que perderam potência, desejo ou resistência, mas que não conseguem entender o que está ocorrendo realmente. A maioria me diz o mesmo: doutora, não mudei muito, continuo trabalhando, faço exercício de vez em quando, como normal, mas já não sou o de antes. O que quase nenhum deles sabe é que por trás dessa sensação de declínio, há um processo silencioso que vai se gestando durante anos. Um inimigo que não se anuncia com dor, mas com sinais sutis. Um pouco de cansaço, menos energia ao despertar, sono mais leve, digestões mais lentas e, pouco a pouco, uma diminuição na vitalidade sexual. Na realidade, não se trata apenas de desejo ou de hormônios masculinos. O verdadeiro problema começa no sistema circulatório. A ereção, essa resposta que muitos associam com força ou juventude, é, em essência, um fenômeno vascular. Ou seja, depende diretamente do fluxo sanguíneo. E quando o sangue não flui livremente para os tecidos, a resposta física simplesmente não ocorre como antes. Agora bem, o que causa essa má circulação? Os fatores se acumulam em silêncio: excesso de comidas processadas, gorduras saturadas, açúcares escondidos, sedentarismo e estresse crônico. Cada um desses elementos provoca inflamação nos vasos sanguíneos, endurece as artérias e reduz sua capacidade de transportar oxigênio.
Com o tempo, essas artérias, que deveriam comportar-se como tubos elásticos e flexíveis, tornam-se rígidas, lentas e menos reativas. Tenho revisado centenas de análises clínicas nas quais os níveis de colesterol, triglicerídeos ou glicose aparecem dentro do intervalo normal e, ainda assim, o paciente se queixa de esgotamento, desinteresse ou dificuldades na intimidade. Isso ocorre porque o corpo pode manter certos parâmetros normais por fora, mas estar profundamente afetado por dentro. O tecido endotelial, essa camada microscópica que recobre as artérias, começa a deteriorar-se, impedindo que o fluxo de sangue chegue com força onde se necessita. Além disso, há o impacto do estresse moderno. Vivemos permanentemente em modo de alerta. O cérebro interpreta o trabalho, as preocupações econômicas, os conflitos ou a falta de descanso como ameaças constantes. E quando o corpo está estressado, libera cortisol e adrenalina em excesso, substâncias que contraem os vasos sanguíneos e desviam a energia para os músculos, não para a função sexual. Em outras palavras, o corpo se prepara para fugir, não para amar. O resultado é um círculo vicioso. Quanto menos funciona a resposta sexual, mais ansiedade se gera. Quanta mais ansiedade há, pior responde o corpo. E assim, muitos homens terminam perdendo confiança em si mesmos, acreditando que o problema é psicológico, quando na realidade é fisiológico e corrigível. Tenho visto casos de homens jovens, de 30 ou 40 anos, com sintomas típicos de disfunção circulatória. E o mais triste é que muitos buscam soluções rápidas, suplementos sem controle, pílulas milagrosas ou bebidas energéticas que prometem vigor instantâneo, mas que na realidade agravam o problema. Alguns desses produtos superestimulam o sistema nervoso, elevam a pressão arterial ou alteram o ritmo cardíaco, gerando uma falsa sensação de energia que desaparece em poucas horas. O que ninguém lhes explica é que a verdadeira potência masculina não depende de um químico, mas de um corpo nutrido e equilibrado. Artérias limpas, um coração forte e um sistema hormonal estável são a base real do desempenho sexual. Sem isso, todo o resto é apenas maquiagem temporária. Outro ponto importante é a alimentação. A maioria dos homens não percebe que cada refeição que ingerem pode afetar diretamente seu desempenho íntimo. As gorduras trans, os embutidos, os fritos, as farinhas refinadas e os açúcares simples geram inflamação sistêmica. Essa inflamação se traduz em menos fluxo, menos oxigênio e menos energia disponível para os órgãos sexuais. E depois está o inimigo invisível, a gordura abdominal, essa que se acumula lentamente com os anos, que muitos justificam como normal ou própria da idade. A gordura visceral não só altera a produção hormonal, diminuindo a testosterona, como também libera substâncias inflamatórias que danificam as artérias e afetam a função endotelial. Por isso, não é raro que um homem com sobrepeso, mesmo leve, comece a notar menos desejo e menos firmeza na resposta. Quando explico isso em consulta, muitos abrem os olhos com surpresa. Ninguém lhes havia dito que a chave não está em um medicamento, mas em como tratam seu corpo cada dia. O sedentarismo, o estresse e a alimentação inadequada são como pequenos vazamentos que, com o tempo, esvaziam a energia vital. Também devo mencionar o fator emocional. Vivemos em uma cultura que exige desempenho constante, no trabalho, em casa, na cama. Essa pressão silenciosa provoca ansiedade de desempenho, medo do fracasso e sensação de insuficiência. O problema é que o cérebro interpreta essa ansiedade como um sinal de perigo e, então, bloqueia a resposta física. O corpo não distingue entre uma ameaça real e uma emocional, simplesmente corta o fluxo sanguíneo para as zonas não essenciais para a sobrevivência. Tudo isso pode ser revertido, mas apenas quando entendemos o problema desde sua raiz. E é aqui onde entra o papel do azeite de oliva, não como um truque, mas como um aliado natural que ajuda a desinflamar as artérias, a restaurar o equilíbrio hormonal e a devolver ao corpo sua capacidade de responder com força e naturalidade. No próximo bloco, explicarei as consequências reais de ignorar esses sinais. Como um simples descuido na alimentação ou nos hábitos pode terminar afetando não só sua vida íntima, mas sua saúde cardiovascular, seu estado de ânimo e sua longevidade. Quando um homem começa a notar que seu desempenho na cama já não é o mesmo,
costuma pensar que o problema é momentâneo, uma noite de cansaço, estresse do trabalho, algo passageiro. Mas a verdade é que esse pequeno aviso é, muitas vezes, o primeiro sintoma de um desequilíbrio muito mais profundo. Tenho tido pacientes que chegam por uma consulta de fadiga sexual e terminamos descobrindo uma hipertensão não diagnosticada, uma resistência à insulina ou um início de síndrome metabólica. O corpo sempre avisa, só que o faz de forma sutil, e nós, por vergonha ou por costume, o ignoramos. A consequência mais evidente, é claro, é a disfunção erétil progressiva. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Por trás, há uma deterioração sistêmica que afeta o coração, o cérebro, a circulação e o estado emocional. Quando o sangue não flui corretamente para a área genital, também não o faz para outros órgãos vitais. Por isso, um homem que começa com problemas de ereção tem entre 2 e 3 vezes mais risco de sofrer um evento cardiovascular nos anos seguintes. É como se o corpo dissesse: se não estou conseguindo enviar sangue para onde mais se necessita, imagine o que ocorre com as artérias do coração. Tenho visto homens de 50 anos com artérias tão inflamadas que seu sistema circulatório está trabalhando ao limite. E eles nem sequer o sabem. Não sentem dor, não têm sintomas visíveis, até que algo falha. E o mais duro é que muitos desses casos poderiam ter sido prevenidos com mudanças tão simples como ajustar a dieta, mover o corpo e dar ao organismo os nutrientes que realmente necessita. Mas há outra consequência menos visível, embora igualmente destrutiva: a perda de confiança e autoestima. O desempenho sexual está profundamente vinculado com a identidade masculina. Quando um homem sente que não pode cumprir ou teme falhar, sua mente entra em um ciclo de ansiedade e vergonha. Começa a evitar a intimidade, distancia-se emocionalmente de sua parceira e, pouco a pouco, seu relacionamento esfria. Tenho tido casais em meu consultório que não falavam desse tema havia meses. Ela acreditava que ele já não a desejava. Ele, que ela estava decepcionada. Na realidade, ambos estavam presos no silêncio. Essa desconexão emocional tem um efeito dominó: menos afeto, menos comunicação, menos desejo e mais frustração. O problema físico termina convertendo-se em um emocional, e o emocional agrava o físico. É uma espiral que deteriora não só a saúde sexual, mas a saúde mental. Muitos homens começam a dormir mal, a comer pior, a deixar de fazer exercício, e essa inércia acelera ainda mais a deterioração circulatória. Desde o ponto de vista médico, há consequências mais concretas. Quando a circulação é deficiente, o oxigênio e os nutrientes não chegam com força aos tecidos. Isso não só afeta a área íntima, mas também o cérebro: menos concentração, mais fadiga; o coração, maior esforço para bombear; e os músculos, recuperação lenta depois do exercício. Com o tempo, o corpo torna-se mais pesado, mais lento e mais propenso à inflamação crônica. E nesse cenário, a testosterona, que é o hormônio-chave para a vitalidade masculina, começa a descer, não porque o corpo não possa produzi-la, mas porque o excesso de gordura visceral, a inflamação e o estresse bloqueiam sua liberação. Quando a testosterona baixa, diminuem o desejo, a massa muscular, a energia e até a capacidade de desfrutar. Tenho visto homens que, ao melhorar sua alimentação e reduzir a inflamação, recuperam níveis hormonais que acreditavam perdidos. Também há consequências sociais que poucas vezes se mencionam. Muitos homens, ao sentirem-se menos seguros, evitam espaços de intimidade ou conversas sobre o tema. Isso gera isolamento, irritabilidade, sensação de fracasso e, em alguns casos, depressão. E o mais triste é que essa deterioração pode começar por um hábito tão simples como uma má alimentação ou uma vida demasiado sedentária. Outro aspecto que me preocupa é o uso indiscriminado de fármacos para a potência. Não me entenda mal, há situações médicas nas quais esses medicamentos são úteis e necessários, sempre sob supervisão profissional. O problema é quando se usam como muleta constante. Tenho atendido homens jovens que, por medo do fracasso, recorrem a pílulas em cada encontro. O que não sabem é que, com o tempo, seu corpo perde a capacidade de responder por si mesmo e sua mente torna-se dependente do estímulo externo. Gera-se assim uma dependência psicológica ao desempenho, não muito diferente da de qualquer substância. Por isso sempre insisto:
O corpo não necessita de um empurrão químico, necessita de equilíbrio. Se as artérias estão limpas, se o coração bombeia com força, se o cérebro está livre de estresse e se os hormônios fluem, a potência sexual surge de maneira natural, sem artifícios. E aqui é onde as consequências podem transformar-se em oportunidades. Porque quando um homem entende que seu corpo lhe está enviando um sinal de alerta, tem a opção de atuar antes que seja tarde. A mesma mudança que melhora a vida íntima, alimentação saudável, movimento diário, descanso, hidratação, controle do estresse, também protege o coração, o cérebro e as articulações. Às vezes digo a meus pacientes: o que está tirando sua energia na cama é o mesmo que a tira no dia a dia. Quando a circulação melhora, tudo muda. O sono torna-se mais reparador, a mente se aclara, a pele se mostra mais viva, o ânimo se eleva e a resposta sexual volta a sentir-se natural, sem esforço. Por isso, se hoje você está experimentando cansaço, dificuldade para manter a ereção ou uma diminuição do desejo, não o ignore nem o tome como algo inevitável da idade. É seu corpo pedindo atenção. Não espere até que se converta em um problema maior. No próximo bloco, vou ensinar-lhe como o azeite de oliva, sim, esse que você usa na cozinha, pode converter-se em uma ferramenta poderosa para reverter esse processo. Explicarei que compostos contém, como atuam sobre as artérias, os hormônios e o coração, e como incorporá-lo corretamente para recuperar vitalidade desde dentro. Durante anos, muitos de meus pacientes têm chegado ao consultório buscando soluções rápidas. Uma pílula, um suplemento ou uma rotina milagrosa que resolva anos de cansaço e estresse. Mas o corpo humano não funciona assim. É um sistema de equilíbrio, e cada mudança duradoura constrói-se sobre pequenos passos sustentados no tempo. A verdadeira solução não está em uma fórmula secreta, mas em compreender e cuidar dos pilares que mantêm viva sua energia: a alimentação, o movimento, o descanso e a gestão do estresse. Se algum desses pilares se enfraquece, todo o sistema começa a ressentir-se. Nutrir o corpo desde dentro. Sempre digo a meus pacientes: seu sangue leva sua história. Cada célula de seu corpo depende da qualidade dos nutrientes que você consome. Por isso, o primeiro passo para recuperar vitalidade é escolher alimentos reais, ricos em antioxidantes, vitaminas e gorduras saudáveis. Aqui é onde entra o azeite de oliva extra virgem, um alimento que considero fundamental por sua capacidade de apoiar a saúde cardiovascular e reduzir a inflamação. Sua riqueza em polifenóis e gorduras monoinsaturadas ajuda a manter as artérias flexíveis e a equilibrar o metabolismo das gorduras. Uma prática simples que recomendo é usá-lo cru, não cozinhado, como parte das refeições. Uma colher sobre vegetais ou legumes, um fio em pão integral ou torradas, como base de saladas ou sopas. Além disso, procure incluir outras fontes de gordura saudável: abacate, nozes, sementes e peixes ricos em ômega 3. Essas gorduras boas atuam como lubrificantes naturais do sistema circulatório e cerebral. Ativar o corpo diariamente. O movimento é medicina. Não você necessita de rotinas exaustivas, nem passar horas em uma academia. Basta manter o corpo ativo cada dia, caminhar pelo menos 30 minutos, subir escadas, alongar-se ao despertar ou realizar exercícios de respiração profunda, já muda a química interna do corpo. O sedentarismo endurece as artérias, enfraquece os músculos e apaga a energia. Em troca, mover-se envia um sinal claro ao organismo: continuo vivo, continuo forte, necessito de fluxo. Esse fluxo constante melhora o oxigênio cerebral, regula a pressão arterial e estimula hormônios como a dopamina e a serotonina, que elevam o ânimo e a motivação. Dormir com qualidade. Poucos compreendem o impacto do sono na saúde. Durante a noite, o corpo realiza processos de reparação celular, equilíbrio hormonal e depuração metabólica. Se você dorme mal, sua energia se esgota mais rápido, sua concentração se dispersa e seu sistema imunológico se enfraquece. Um conselho simples: estabeleça um ritual de desconexão. Meia hora antes de dormir, apague telas, baixe a intensidade das luzes e realize respirações lentas. Você pode acompanhá-lo com uma infusão suave ou um banho morno.
O corpo necessita de sinais de calma para liberar melatonina, o hormônio do sono reparador. Controlar o estresse. O estresse prolongado é um dos inimigos mais agressivos do bem-estar moderno. Quando o cérebro percebe ameaça constante, o corpo libera cortisol, o que altera o metabolismo, a circulação e a digestão. Uma prática diária de relaxamento, meditação, respiração ou simplesmente 5 minutos de silêncio consciente pode transformar seu estado interno. Não se trata de eliminar o estresse, mas de aprender a responder com calma. Uma técnica que ensino a meus pacientes chama-se a pausa de 3 respirações. Inspire profundamente e conte até 4. Retenha o ar um instante. Expire lentamente enquanto relaxa os ombros e o rosto. Repita 3 vezes. É uma maneira simples de lembrar ao corpo que não está em perigo. Beber água suficiente. A água é o meio de transporte de todos os nutrientes. Uma hidratação adequada mantém o sangue fluido, favorece a digestão e ajuda a eliminar toxinas. Muitos homens e mulheres vivem desidratados sem sabê-lo. Uma regra prática: observe a cor de sua urina. Se é clara, está bem hidratado. Se é escura, seu corpo pede mais água. Cuidar das relações e do propósito. O bem-estar não é só físico. Tenho aprendido que as pessoas que mantêm vínculos saudáveis, projetos com sentido e gratidão diária, tendem a ter uma saúde mais estável e uma energia mais constante. Dedique tempo a conectar-se com sua parceira, seus filhos, seus amigos ou até consigo mesmo. Essa conexão emocional libera oxitocina, um hormônio que melhora o ânimo, fortalece o sistema imune e diminui a tensão arterial. Alimentação consciente e flexível. Não se trata de dietas rígidas nem proibições. Comer bem é um ato de amor próprio, não de castigo. Comece por agregar, não por tirar. Mais frutas, mais verduras, mais alimentos frescos. Quando o corpo se nutre bem, o desejo de alimentos ultraprocessados diminui de forma natural. Uma prática que recomendo é observar como você se sente depois de comer. Se um alimento lhe deixa pesado, sonolento ou irritável, provavelmente não é o ideal para você. Seu corpo tem sabedoria. Só necessita que você o escute. Em resumo, não há soluções mágicas, mas sim transformações reais. O corpo tem uma capacidade extraordinária de recuperação quando se lhe dá o ambiente adequado. Uma dieta baseada em alimentos reais, gorduras saudáveis, movimento constante e descanso profundo pode reverter anos de desgaste e devolver ao organismo sua vitalidade natural. No próximo bloco, contarei uma história real, inspiradora e próxima, a de um paciente que decidiu aplicar esses princípios e transformou sua energia, sua saúde e seu estado de ânimo em menos de 3 meses. Sua história demonstra que a mudança é possível, sem truques, sem pílulas e sem sacrifícios extremos. Ainda lembro a primeira vez que Martim cruzou a porta de meu consultório. Tinha 49 anos, olhar cansado, ombros tensos e uma mistura de frustração e vergonha que tentava disfarçar com um sorriso amável. Doutora, disse-me, acho que estou envelhecendo antes do tempo. Sua história era a de muitos homens contemporâneos, jornadas laborais intermináveis diante de um computador, refeições rápidas entre reuniões, pouco sono e um estresse que parecia ter se tornado parte de sua personalidade. Explicou-me que se sentia esgotado o tempo todo, que sua concentração havia diminuído e que cada manhã levantava-se sem energia. Custa-me começar o dia, confessou. E quando chego em casa, só quero sentar-me no sofá e não pensar em nada. Enquanto o escutava, lembrei quantas vezes havia ouvido esse mesmo relato, com ligeiras variações, mas com o mesmo fio condutor: um corpo pedindo socorro. Não se tratava apenas de cansaço físico, mas de uma desconexão profunda com seus próprios ritmos naturais. Pedi-lhe alguns exames completos: perfil lipídico, glicose, função hepática, níveis hormonais, vitamina D e marcadores de inflamação. Os resultados mostraram o que já suspeitava: colesterol ligeiramente elevado, triglicerídeos acima do intervalo ideal e uma resistência incipiente à insulina. Nada grave segundo os padrões clínicos, mas suficiente para explicar sua fadiga e seu baixo ânimo. Quando lhe mostrei os resultados, Martim franziu o senho. Mas, doutora, isso não é tão terrível, certo? Não preciso de medicação. Não, ainda, respondi.
Mas seu corpo está avisando. E se você não fizer mudanças agora, dentro de alguns anos sim, vai precisar. Falei com ele com calma, sem alarmá-lo, mas com clareza. Expliquei que o corpo não se desmorona de repente, mas por acumulação. Um excesso de estresse aqui, uma má noite ali, um hábito alimentar repetido cada dia. Tudo isso se soma. Decidimos trabalhar juntos um plano simples, sem restrições absurdas, nem dietas impossíveis. Pedi-lhe 3 compromissos básicos: incorporar alimentos frescos e reais em cada refeição, mover o corpo todos os dias, mesmo que fossem apenas 20 minutos, dormir pelo menos 7 horas por noite, com uma rotina de desconexão antes de deitar-se. Também lhe ensinei a usar o azeite de oliva extra virgem como fonte de gordura saudável, uma colher em cru sobre suas verduras, legumes ou pão integral, sem fritá-lo nem superaquecê-lo. Expliquei que essa pequena mudança aportaria antioxidantes naturais e ajudaria sua saúde cardiovascular. As primeiras semanas foram difíceis. Martim era daqueles homens acostumados à velocidade, queria resultados imediatos, mas pouco a pouco começou a notar algo diferente. Na segunda semana, escreveu-me uma mensagem: Doutora, durmo melhor, não acordo tão cansado. Na quarta semana, havia perdido 3 quilos de gordura abdominal sem fazer dietas extremas. Sua pele se via mais fresca, seus olhos mais claros. Sinto-me mais leve, disse-me na segunda consulta. Mas o que mais me surpreende é que tenho mais vontade de fazer coisas. Começou a caminhar cada manhã, 15 minutos antes de ir trabalhar. E nos fins de semana saía com sua esposa ao parque, algo que não faziam havia anos. Confessou-me que essas caminhadas haviam reavivado a conversação e o bom humor entre ambos. Doutora, sinto que voltamos a conectar-nos, e tudo começou porque agora tenho energia para compartilhar. Observava-o falar e sorrir com essa mistura de alívio e orgulho, que só surge quando alguém recupera controle sobre seu próprio bem-estar. Seu corpo havia começado a responder, mas também sua mente. Já não se tratava apenas de reduzir o colesterol, mas de voltar a sentir-se vivo. Aos 3 meses, seus exames mostraram uma melhoria notável. Os triglicerídeos haviam baixado, a glicose estava estável e sua pressão arterial se normalizou. Mas, além dos números, sua postura havia mudado. Sua voz era mais firme, seu olhar mais desperto. Disse-me algo que nunca esqueço. Pensei que necessitava de mais força de vontade, mas na realidade, necessitava escutar-me. Martim entendeu algo essencial. A saúde não se recupera castigando o corpo, mas aprendendo a cuidá-lo com inteligência e paciência. Deixou de comer por ansiedade, começou a cozinhar mais em casa e a desfrutar o processo. Descobriu que preparar sua comida podia ser um ato de autocuidado, e não uma obrigação. Meses depois, escreveu-me um e-mail que ainda guardo. Doutora Solis, não só baixei de peso, baixei o ritmo, deixei de correr atrás do relógio. E o curioso é que agora tenho mais tempo e mais energia para tudo o que realmente importa. Sua história converteu-se em um exemplo para outros pacientes. Quando alguém chega ao meu consultório com a mesma desesperança, falo-lhes de Martim, de como decidiu atuar antes que seu corpo colapsasse. Não porque encontrou uma fórmula mágica, mas porque entendeu que a constância vence o desgaste. Martim continua vindo a seus controles a cada 6 meses. Cada vez chega com um sorriso e uma garrafa de azeite de oliva na mão, como símbolo de sua mudança. Este é meu lembrete, doutora, diz rindo. Minha forma de não esquecer que a saúde se constrói na cozinha, na cabeça e no coração. Uma das lições mais profundas que a medicina e a vida me ensinaram é que nenhum corpo sana isolado. Podemos falar de nutrição, exercício e descanso o quanto quisermos. Mas se uma pessoa vive desconectada de suas emoções, presa na pressa ou rodeada de relações que a drenam, tarde ou cedo sua saúde se ressente. O bem-estar físico e a saúde emocional são como duas faces da mesma moeda. Quando uma se